Olá, seja bem-vindo à aula número 1 do nosso curso de Windev 22. Esse curso, desenvolvido pela Pedroso Informática, terá como instrutor o desenvolvedor Júlio César Pedroso, desenvolvedor e analista com mais de 10 anos de experiência no uso da linguagem Windev. Objetivo desta aula: conhecer a IDE do Windev 22. Uma vez que o Windev 22 esteja instalado na sua máquina, um ícone estará presente na sua área de trabalho. Basta fazer um duplo clique sobre ele para que o ambiente seja iniciado. Você pode iniciar o ambiente com senha ou sem senha. Eu escolhi iniciar o ambiente com senha, então tenho o meu usuário e a minha senha de acesso. Se eu digitar a senha de forma incorreta, eu vou receber uma mensagem de acesso negado. E esta situação só muda se eu digitar a senha corretamente. Lembrando que o ambiente verifica se a senha foi digitada em maiúsculas ou minúsculas, então ele é case sensitive. Digitando a senha corretamente, clico em Connect e a aplicação será iniciada. Se você quiser que a senha seja armazenada para que não precise digitar novamente quando você entrar na próxima vez, basta marcar o checkbox Remember Me e na próxima entrada o sistema lembrará a senha. Clicamos em Connect e a IDE do Windev é aberta. Vamos fechar aqui o ambiente outra vez e agora vamos conectar. Como eu deixei o Remember Me ativado, a IDE foi iniciada normalmente. Assim que a IDE é iniciada, uma tela de splash de boas-vindas ao Windev 22 é apresentada, onde eu posso criar um projeto, então aqui nesse ícone simbolizado por um P, abrir um projeto pelo ícone de uma pasta com um P, abrir um exemplo que vem na instalação do Windev e acessar o tutorial. Caso eu deseje ir diretamente para o ambiente de desenvolvimento, basta fechar esta janela. Se eu não quiser que essa janela seja apresentada, marco o Don't Display, fecho a janela e na minha próxima inicialização, a tela de boas-vindas não será apresentada. Reiniciando o Windev. O ambiente é aberto sem senha. E notem que, ao invés da tela de boas-vindas, eu agora tenho a tela de exemplos. Vou fechar essa tela aqui. E vou abordar alguns detalhes sobre a inicialização do ambiente do Windev 22. Por default, o Windev 22 é apresentado utilizando o menu Ribbon, com painéis e grupos dentro desses painéis que me permitem acessar as opções do ambiente de desenvolvimento. Entretanto, eu posso optar por utilizar uma outra forma de visualização. Por exemplo, se eu quiser mostrar o menu, a barra de menu, compatível com as versões anteriores do Windev, versão 18, versão 19, versão 20, basta clicar aqui, ó. Observem que um novo menu é colocado aqui em cima com as opções padrões da versão anterior à versão 22.
Da mesma forma, eu posso marcar aqui para o menu Ferramentas. Notem que agora sumiu o menu Ribbon e uma barra de ferramentas tradicional é apresentada. Esta barra pode ser personalizada, eu posso mover essa barra pelo ambiente. Posso colocar a barra desta forma. Posso colocar a barra ao lado. Posso colocar a barra aqui, ou posso colocar a barra aqui, ou retorná-la para o seu habitat natural. Então, a ferramenta tem uma ideia poderosa e bastante flexível. Conforme observamos, nós temos aqui as opções de colocar as barras de ferramentas na parte lateral do nosso ambiente. Observe que quando eu trabalho com o menu Ribbon, eu tenho a característica própria do menu Ribbon. Então eu não posso fazer as operações de deslocamento desse menu. Pode observar que não tem as opções. Ao passo que, se eu passar para a opção de compatibilidade com as versões anteriores, eu posso, utilizando os menus slider, colocar essa barra ao lado e, utilizando os pins de manipulação, posso esconder ou exibir essas barras de ferramenta. Então esse pinozinho aqui, dependendo da situação que ele estiver, ele poderá apresentar a barra de ferramentas de uma forma ou de outra. Eu vou retornar a barra para o menu principal aqui. Vejam que é possível você personalizar o posicionamento da barra, fazer diversas configurações de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, colocar essa barra, fechar a barra aqui, não exibir mais, ou simplesmente utilizar o menu Ribbon. Então, essas são as formas que você tem de personalizar esse detalhe do menu Ribbon, ou do menu da IDE. A personalização do ambiente vai do feeling de cada desenvolvedor. Eu, particularmente, prefiro usar, agora que já estou habituado, o menu Ribbon. Então, o menu Ribbon é dividido em diversos painéis: o painel Home, painel Projeto, o painel SCM, o painel de testes automáticos e o painel de ferramentas. Cada grupo possui funções específicas que estarão habilitadas ou não, dependendo do momento em que a aplicação está sendo utilizada. Como no momento eu não tenho nenhum projeto aberto, vários itens aqui do menu Ribbon estão desabilitados. Eles estarão habilitados no momento em que eu fizer a abertura de algum projeto, e terei as opções de gerar um novo projeto, compilar, abrir um novo projeto, localizar, determinar algumas informações a respeito da maneira como eu vou gerenciar o meu novo projeto. Este é um curso básico do WinDev 22, portanto, nós nos deteremos em explicar os mínimos detalhes a respeito de configuração e personalização, que para os usuários mais experientes já são coisas conhecidas. No nosso caso aqui, o nosso público-alvo são as pessoas que estão iniciando com o desenvolvimento no WinDev, para as quais é muito importante conhecer a maneira como elas podem personalizar o seu ambiente de desenvolvimento para obter
o máximo de recursos no momento em que forem trabalhar os seus novos projetos. Então, uma das coisas que é bastante interessante é a personalização do ambiente de desenvolvimento. Então, aqui nós temos no painel Home um grupinho, né, que é o grupo Environment, onde eu configuro o ambiente de desenvolvimento. Então tem uma opção Options, onde eu vejo as diversas opções do ambiente do WinDev. Não se trata do projeto, mas do ambiente de desenvolvimento. Clico em General Options of WinDev e vou ter então uma caixa com essas opções. Então, o nome do usuário, tá? E nessa parte do usuário é o que eu faço as personalizações. Então eu vou definir aqui o nome do usuário, o meu nome. Então se eu vou solicitar senha no início, tá? Se eu quero que o nome do usuário apareça no título do editor e se eu quero sincronizar o ambiente dos centros de controle. Logo abaixo da sincronização, eu tenho os parâmetros dos centros de controle. Então, eu posso usar um banco de dados local, um banco de dados no HFSQL Client Server, um driver para o Source Code Manager ou o Cloud da PCSoft. No meu caso aqui, eu estou usando, nesse momento de configuração da minha IDE, o diretório que está apontado aqui, mas eu posso selecionar um outro diretório no disco usando esse botão aqui, que vai me abrir a caixa de diálogo para definir o Control Center. Logo abaixo, eu tenho o grupinho dicionário, onde eu vou definir os meus dicionários de dados. Ao longo desse curso, nós vamos ensinar o que são dicionários de dados no ambiente WinDev, o que serve e como eles facilitam a vida do programador. Então você vai escolher um arquivo .dic no seu disco rígido e vai setar ele aqui na sua aplicação. Agora vamos fechar essa caixa de configuração. Vamos encerrar o WinDev, vamos reiniciar para observar como as configurações de usuário que nós fizemos impactarão a inicialização do nosso ambiente de desenvolvimento. Fazemos um duplo clique. Observem que a primeira coisa que acontece é a requisição da senha para acessar o sistema. Então, vou colocar a senha aqui. No grupo parâmetros, vocês observam que é apresentado o que está configurado também no grupo usuários das nossas configurações. Pressionamos OK, colocamos o mouse sobre Connect e iniciamos o nosso ambiente agora com essas configurações que nós fizemos. Aqui nas opções, então, nós colocamos as definições e requer uma senha para iniciar, mostra o nome do usuário no título do editor e os parâmetros dos centros de controle. Então, se eu dar um OK aqui, ele vai me dizer que na próxima vez que eu iniciar isso, ele vai levar essas configurações para o ambiente de abertura. Abrimos o WinDev e agora vem a pergunta. Vou digitar a senha de acesso aqui. Como eu faço para trocar a senha do meu ambiente de desenvolvimento? Então vamos lá, acessamos Options, General Options of WinDev. Notem que nesse momento aqui, ó, eu não tenho opção para trocar a senha, certo?
Agora eu venho aqui, desmarco, tá? E reinicio o meu sistema, tá? Então não tenho mais senha, mas eu quero trocar a senha. Não quero aquela senha que eu usava antigamente. Então eu vou entrar, vamos lá mostrar novamente, ó. Tá? Eu não tenho nenhum lugar onde ele me pede uma nova senha. Vou fechar o ambiente aqui, vou reiniciar. Vou entrar na mesma opção aqui agora. Tá? Vou marcar request de password de startup. E vou abrir essa janela, né? Modificar. Então aqui eu vou colocar a nova senha. Vou digitar aqui uma palavra senha. Ó, vou abrir aqui, ó. Vocês vão ver que eu coloquei senha aqui e senha. Ok? Agora vou gravar esta opção. Vou dar um OK. Vou fechar o ambiente. Reiniciar. Vou digitar a senha aqui. Então vocês lembram que eu coloquei a palavra senha e vou conectar. Está conectado. Vou fechar essa caixa por enquanto. Vou até Options. Está aqui então a opção que eu fiz. Com esses acessos aqui eu posso colocar outras informações sobre o desenvolvedor que vai acessar, né? Então, um apelido, nome completo, o título no trabalho, a qual time ele pertence, a quais projetos. São outras informações que são usadas numa parte do ambiente de desenvolvimento que se chama Team Developer. Então esta é a forma pela qual eu altero a senha. Se eu desmarcar aqui, eu não terei a senha. O que vou fazer agora é alterar a senha para a minha senha normal. Então, eu vou voltar à senha que eu tinha. Por uma questão de segurança, essa senha eu não vou mostrar. Vou salvar aqui. Então agora estou usando a minha nova senha. E cara, esqueci a senha, não consigo lembrar de jeito nenhum. Como faço para acessar a IDE do WinDev? Vamos então mostrar como você resolve esse problema que muitas vezes acontece na vida real. Então, vou digitar uma senha qualquer aqui, que eu não sei mais a minha senha, digito, clico em Connect, ele abre a caixinha, acesso negado. Se eu clicar em Modify aqui, eu vou colocar um outro usuário aqui, Pedro, por exemplo, e vou entrar uma senha e vou mandar conectar. Ele vai dizer que o nome do usuário ou a senha é inválido, mas me oferece a opção para uma nova conta. Então, clico em New Account, está aqui o usuário Pedro, vou entrar a senha. Vou confirmar, tá? E ele vai abrir um novo ambiente do WinDev para mim, dizendo que este é o primeiro acesso desse usuário. Então, vou usar o usuário Pedro, vou entrar a senha dele. E pronto, agora eu tenho novamente acesso ao WinDev. Agora eu vou fechar aqui, vou até as opções aqui. Então eu tenho aqui o usuário Pedro. Se eu escolher aqui o usuário Júlio, que era o que eu estava usando antes, ó,
Veja que eu não tenho acesso porque o usuário Júlio tem uma outra senha, tá? Então, para resolver isso, eu tenho que criar um novo usuário aqui na minha ferramenta de desenvolvimento. Claro que se eu lembrar a minha senha antiga, eu posso entrar normalmente com outro usuário. Vamos lá, então, se eu tiver a senha antiga, vou chamar o usuário Júlio aqui, vou entrar a senha. Conecto normalmente no usuário que eu entrei no login. Concluímos a primeira aula do nosso curso básico de Windev 22. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima videoaula.